Boa noite. Feliz sábado. Okay. Thank you for that beautiful song. That is one of my favorite hymns. Obrigado por essa bela canção. É um dos hinos favoritos meus. An amazing arrangement. Wow. Um arranjo muito bonito também. We thought we might just take a couple of questions that were left over from last night before we start our presentation, but I would like to have another word of prayer. Ok. Vamos. I didn't translate. I just said, okay, let's pray. Ele pensou em ter responder algumas perguntas de ontem à noite que sobraram e a gente vai fazer uma oração para isso. Heavenly Father, we're so thankful for another Sabbath day. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia de sábado. It's been a wonderful week. Tem sido uma semana maravilhosa. I have been very blessed by being here. Eu tenho sido muito abençoado em estar nessa I igreja. thank you for the wonderful reception of this church family. Obrigado pela recepção tão calorosa desta igreja, que é uma família. But now as we are into the early hours of this Sabbath, Mas agora, ao entrarmos nas horas do sábado, we pray that you will once again bless us with your presence. oramos, Senhor, para que nos abençoes mais uma vez com a Tua presença, Bless us with your inspiration com a Tua inspiração and with your wisdom. e com Tua sabedoria, Pai. May we all learn something this evening that will lead us closer to you Que todos aprendamos algo nessa semana que nos leve para mais perto de Ti. and better equip us to serve you. E equipa-nos, Senhor, para Te servir melhor. We pray in Jesus' name. Oramos todas essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, question number 1. Ok. Alguém fez uma pergunta relatando que em sua família uma pessoa, um parente, cometeu uma tentativa de suicídio. E ela queria saber do pastor se há necessariamente, ou que percentual há, talvez, se é que há, de correlação entre pessoas que tentam suicídio e pessoas que foram, na sua infância, molestadas sexualmente falando. Yes, I don't know that there is any specific correlation between the two. Eu não sei se há alguma correlação específica entre essas duas coisas. People react to being wronged and being victimized in different ways. As pessoas reagem de maneiras diferentes quando elas foram vitimizadas. And one way I might illustrate that is this. E uma maneira pela qual eu posso ilustrar é assim. If you put a lump of clay in the sun, Se você colocar um punhado de barro, de argila, sob o sol, and a lump of butter in the sun, e outro punhado de manteiga, também sob o mesmo sol, the clay will become very hard. a argila, o barro, vai endurecer. The butter will melt. A manteiga derreterá. We have different reactions to to the same Os circumstances. seres humanos têm reações diferentes às mesmas circunstâncias. For example, I know of some women who are molested by men Por exemplo, eu sei de algumas mulheres que foram molestadas por homens that turn against men altogether. e se volta contra todo e qualquer tipo de homem. They never want to have any kind of sexual relationship with a man again. Nunca mais querem ter relações sexuais com homens novamente. And they may even become lesbian. E pode até ser que se tornem lésbicas. Another woman under the same circumstance Outra mulher, porém, sob as mesmas circunstâncias, becomes addicted to sex with men se torna viciada em sexo com homens and becomes very promiscuous. e se torna bastante promíscua. Those are two extreme examples. São dois exemplos extremos que estou tratando, And there are all kinds of reactions in between. mas há todo tipo de reação que pode acontecer entre esses dois extremos. The same with men. O mesmo com os homens. I know men who were molested by men when they were little boys, Sei de homens que foram molestados por outros homens quando eram crianças and they grow up hating homosexuals.
e cresceram odiando os They homossexuais. would like to kill them, they're so angry. Gostariam de matá-los se fosse possível. And yet another person under the same situation E ao mesmo tempo outra pessoa, sob as mesmas circunstâncias, becomes attracted to that sexual behavior se torna atraído a essa conduta sexual. and may become a homosexual himself. E pode até se tornar um homossexual. And so we have all kinds of reactions to abuse. Há todo tipo de reação ao abuso. People commit suicide for many different reasons. As pessoas cometem suicídios por diferentes razões. It could be from abuse, Pode ser de abuso, sim. shame and guilt. A vergonha, a culpa, It could be from a financial collapse. um colapso financeiro, It could be due to deep depression. uma profunda depressão. We see celebrities that have made everything the world has to offer, Vemos celebridades que têm tudo que o mundo tem a oferecer, realizing their lives are still very empty. percebendo que suas vidas são muito vazias. They have money, Tem dinheiro, they have fame, tem fama, but something is wrong. And they end up committing suicide. mas há algo errado e eles terminam cometendo suicídio. So to answer that question, I don't know of any direct correlation. Então, eu não conheço nenhuma correlação direta. I mean, there could be a link sometimes, Talvez haja uma conexão, but I don't think most people that are molested commit suicide. mas eu não creio que a maioria das pessoas que tenham sido molestadas, de fato, venham a cometer They suicídio. may harden like the clay or melt like the butter. Eles podem endurecer como o barro ou derreter como a manteiga. Because I have no statistics or documentation Eu não to tenho say anything different. nenhuma estatística ou documentação para dizer algo diferente do que eu acabei de dizer. Another question? One more. How do Como abordar esse assunto da homossexualidade que está tão em voga hoje em dia, em televisão e mídia, com os filhos e perceber se eles precisam de ajuda? I don't know how it is in Brazil, Eu não sei como é que é aqui no Brasil, but in America, mas lá nos Estados Unidos, children are being taught about homosexuality in school. as crianças estão sendo ensinadas sobre a homossexualidade nas escolas, In very early ages, em idades muito precoces. there is a movement to normalize homosexuality. Há um movimento para normalizar a homossexualidade. And just recently, on one of our huge networks in Há America, pouco tempo, em uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos, there was a television program celebrating Gay Pride Month houve um programa de televisão comemorando o mês do orgulho gay, with colorful balloons com balões coloridos and little children. e criancinhas. And this woman was teaching the little children all about homosexuality. E essa apresentadora, essa mulher, estava ensinando às criancinhas tudo sobre a homossexualidade. Now, as I said earlier this week, Mas como eu já disse no começo da semana, I was introduced to sexual behavior at the age of 4, eu fui apresentado à conduta sexual aos 4 anos de idade. and it really messed with my mind. E isso bagunçou toda a minha mente. No 4-year-old child is mature enough to even deal with these issues. Nenhuma criança de 4 anos de idade é madura o suficiente para lidar com essas questões. And so I really call this child abuse. Para mim, isso é abuso infantil. But what do we do as a church? Mas nós, como igreja, o que fazemos? Because this issue is being promoted on television, Porque essa questão está sendo promovida na televisão, in video games, em jogos de videogame, in music, na música, in em magazines, revistas, just everywhere you look, you see it being promoted. em qualquer parte que você olhe, você vai ver isso sendo promovido. So what do we do as a church? O que fazemos como igreja, então? We have to get ahead of that. Temos que ir adiante disso. Some people want to take their children out of church when we talk about this issue. Tem pessoas que querem tirar seus filhos da igreja quando nós tratamos dessas And I questões. say, please do not do that. E eu digo, não, por favor, não façam isso. The children need to learn about this issue from a biblical perspective. As crianças precisam aprender sobre esses temas a partir de uma perspectiva bíblica. And the best place to start is in the home, E o melhor lugar para iniciar isso é em casa, the parents with their own children. os pais com seu próprio filho,
You don't have to get graphic. Você não precisa ser tão gráfico, tão visual. You just tell the stories of the Bible. Simplesmente conte as histórias da Bíblia. You notice little Jesus had a father and a mother. Sabe, aquele menino Jesus teve um pai e uma mãe. And you talk about the normal family from a Bible E perspective. você começa a falar de uma família normal a partir de uma perspectiva So bíblica. when one of their friends has two mommies, Então, quando algum dos amiguinhos dele apresentar duas mamães, your children will know that's not really right. os seus filhos saberão que isso não é realmente certo. But you also have to train them how not to speak when it's not appropriate. Mas você também tem que educá-los para não falarem quando não é adequado. You have an age-appropriate conversation. Que você tenha uma conversa apropriada de acordo com a idade delas. But we are in a day and age where if we do not address this with our children Mas estamos vivendo um momento em que, se nós não tratarmos desses assuntos com os nossos filhos in an age-appropriate way de maneira apropriada, de acordo com a sua idade, and from a biblical e perspective, a partir de uma perspectiva bíblica, our children are going to learn all of the wrong things from their playmates and from school. nossas crianças aprenderão todas as coisas erradas a partir dos seus coleguinhas, da escola And from all of these other sources. e de todos os outros recursos, TV, mídia, etc. This is why it alarms me that we cannot address these issues even in our universities, É our por- church É universities. por isso que isso me espanta eu não poder tratar desses assuntos, às vezes até mesmo nas nossas próprias universidades. Because the worldview is on our campuses. Porque a visão do mundo já está no nosso campo. It's even being promoted by some of our professors. Inclusive, alguns de nossos professores estão promovendo as visões do mundo. And so we're really swimming against the É tide. como se a gente estivesse nadando contra a corrente. And I would ask you to pray that somehow we are able to get onto our university campuses. Eu gostaria que vocês orassem para que, de algum modo, a gente conseguisse entrar nos campos. God's campi das point nossas of view universidades. needs to be presented, especially in a Christian university. O ponto de vista de Deus precisa ser apresentado, especialmente em universidades cristãs. Okay. Tonight I want to talk to you about the prefix Christian. Hoje à noite, eu gostaria de tratar o cristão prefixo. I made up Oh. this term. Aliás, o prefixo cristão I've not seen na ordem anyone correta. else use it yet. Eu não tenho visto ninguém usar isso ainda. Every time I think I've come up with something original, Fui eu que criei essa palavra, mas toda vez que eu acho que eu criei algo original, I hear one of our TV evangelists using the same terminology. aí eu escuto um evangelista na TV usando a mesma terminologia que eu acho que criei. But I haven't heard them use this one yet. This is mine. Mas esse aqui é meu, ninguém usou ainda. The prefix Christian. O prefixo cristão. We know that a prefix is an attachment to another word. Prefixo é algo que está junto, né, a outra palavra, se And une. it is used to modify the definition of that word, E é usado para modificar a definição da palavra. or maybe even to amplify or clarify the definition. Ou até mesmo ampliar ou esclarecer a definição. We all know what a Christian is, Todo mundo sabe o que é um cristão. but from the dictionary it says he is a follower of Jesus Christ, Mas a partir do dicionário, a definição é que ele é um cristão, é um seguidor de Jesus Cristo. a person who exemplifies in his life the teachings of Jesus. Uma pessoa que exemplifica na sua vida os ensinos de Jesus. I want you to hold on to that definition. Segura bem essa definição aí. A Christian is a person O cristão é uma pessoa who exemplifies in his own que life exemplifica na sua própria vida the teachings of Jesus. os ensinos de Cristo. So, we know that a Christian is a follower, a disciple of Jesus Christ. Sabemos que um cristão é um seguidor, um discípulo de Cristo. But very early in the Christian dispensation, the prefix Christians began to emerge. Mas no início da dispensação cristã, o prefixo cristãos começou a surgir. The Apostle Paul addressed that in 1 Corinthians chapter 1. O apóstolo Paulo tratou disso no livro de 1 Coríntios, capítulo 1.
where he's urging the church that they all speak the same thing, that there be no divisions among them, quando ele está instando a igreja para que todos falem a mesma coisa, para que não haja divisão entre eles and to be perfectly united. e que sejam perfeitamente unidos. And then he says, verses 10 to 13, Versículos de 10 a 13. now this I say, that every one of you says, I am of Paul. Somewhere in 10 to 13. Quero dizer com versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, And I of Apollos, e eu de Apolos, and I of Cephas, e eu de Cefas, and I of Christ. e eu de Cristo. You see, the Christians were following people. Parecia que os cristãos estavam seguindo pessoas. So you had Pauline Christians, Então tínhamos cristãos paulinos, you had Cephas Christians, tínhamos cristãos de Cefas, and you had Apollos Christians. cristãos de Apolos. But Paul says, is Christ divided? E Paulo está perguntando no 13, está Cristo dividido? Was Paul crucified for you? Foi Paulo crucificado por vós? Were you baptized in the name of Paul? Ou fostes vós bautizados em nome de Paulo? If you glorify, glorify in the Lord. Se você vai glorificar alguém, glorifique a Deus. In other words, say, I'm a Christian. Em outras palavras, diga, eu sou cristão. I'm not a Pauline Christian. Não sou um cristão paulino, I'm a Christian. sou cristão e ponto. You see, a Pauline Christian puts Paul before Christ. Ou seja, um cristão paulino tem Paulo à frente de Cristo. So they would put the teachings of Paul ahead of the teachings of Christ. Ou seja, os ensinos de Paulo, essa pessoa colocaria acima dos de Cristo. So Paul was alarmed at this trend that was beginning. E Paulo estava espantado que essa tendência estava se iniciando. During the Protestant Reformation, the same type of thing happened. Durante a Reforma Protestante, a mesma coisa aconteceu. The reformers rose up and they were trying to spread light or put light where there was darkness in the Dark Ages. Os reformadores surgiram e tentaram lançar luz onde havia trevas. And each of these reformers opened little windows of light, of truth. E é como se cada um desses reformadores tivessem aberto janelinhas de luz, né, de And- verdade. None of them had all the truth. Nenhum deles tinha toda a They verdade. were coming out of Catholicism, Todos haviam saído do where catolicismo, most people didn't even have a Bible. onde muitas pessoas nem sequer tinham uma Bíblia. And whenever the Bible was read in an unknown tongue. E quando a Bíblia era lida num idioma que não era conhecido. And the reformers were turning things around. E os reformadores estavam virando as coisas de ponta cabeça. And as these reformers passed away, E à medida que esses reformadores morreram, the people that were listening to their messages as pessoas que haviam escutado as mensagens deles became prefix Christians. se tornaram cristãos prefixos. Therefore, you had the Lutheran Church, Então passamos até a igreja luterana, the Methodist Church, a igreja the metodista, Baptist Church. a igreja batista, There were those who followed John Calvin, que eram aqueles que seguiam João Calvino também and havia. they became Calvinists. E essas pessoas se tornaram os calvinistas. And I'm not saying that that was really a bad thing to follow these teachers. E eu não estou dizendo que seja uma coisa ruim seguir esses ensinadores, esses mestres. But when these people formed a creed around that one person's teaching, Mas essas pessoas passaram a formar um credo ao redor dos ensinos daquelas pessoas. they basically closed the door on new light. E quando fizeram isso, passaram a fechar a porta para nova luz que pudesse entrar. There were wonderful truths that John Calvin brought to the scene, Houve verdades maravilhosas que João Calvino trouxe à cena, but they might be rejected by the Lutherans mas talvez essas verdades sejam rejeitadas pelos luteranos, because Luther didn't teach that, porque Lutero não ensinou essas coisas. so it had to be error. Então, deve ser erro. So you see how this works. Então vocês veem como é que isso funciona. Today there are many prefixes used to identify hundreds of Christian denominations, Hoje em dia há muitos prefixos para identificarem centenas de denominações. and actually it's almost necessary today. E hoje em dia parece que é necessário. And here's why. E o motivo é este. To add a prefix to the word Christian, Quando nós adicionamos um prefixo à palavra cristão,
actually qualifies the meaning of the word Christian Isso, na verdade, está qualificando o significado da palavra cristão. by either attempting to clarify the meaning Tentando ou esclarecer o significado, or by altering the meaning, Ou- modifying it. ou alterar ou modificar o significado da palavra. So when you say you are a Methodist Christian, Portanto, quando alguém diz, eu sou um cristão metodista, we know what you understand from the Bible, nós já sabemos de cara o que essa pessoa entende da Bíblia, based upon the fundamental beliefs laid out by the Methodist Church. baseado nas crenças fundamentais estabelecidas pela Igreja Metodista. And the same with the Baptists, E o mesmo se dá com os and the batistas, same with the Seventh-day o Adventists. mesmo com os adventistas do sétimo dia. So when I say I'm a Seventh-day Adventist, Então, quando eu digo, eu sou um adventista do sétimo dia, most people know, oh, you go to church on that Jewish a day, maioria das pessoas sabe, você vai à igreja nesse dia judaico and you don't eat pork. e você não come porco. That's what most people think É about Adventists. geralmente o que as pessoas pensam You acerca go to dos church on adventistas. Saturday, Você vai à igreja no sábado and you don't eat pork. e não come carne de porco. Well, that's part of the truth, Isso é parte da but there's verdade, a lot more to it, isn't it? mas tem muito mais ao adventismo But do you que só see, we isso. use these names to help people understand what we believe. Mas nós usamos esses nomes para ajudar as pessoas a compreender o que nós cremos. So that's to add clarity Ou to our seja, understanding of Christianity. ou seja, isso acrescenta clareza à nossa compreensão do cristianismo. But the other use is for altering or modifying the meaning. Mas há outros usos, como por exemplo para alterar ou modificar o significado da palavra. And so today we hear people say, well, I'm a social Christian. Então tem hoje em dia pessoas que dizem, eu sou um cristão social. Does that explain what they believe? Será que isso explica o que eles creem? It doesn't explain doctrine. Não explica doutrina nenhuma. Someone else says, I'm a non-denominational Christian. Há outros que dizem, eu sou um cristão não denominacional. There seems to be a denomination called non-denomination, Ou seja, talvez haja uma denominação que se intitula não denominação. because in America we see non-denominational churches all over the place. Porque nos Estados Unidos nós vemos igrejas não denominacionais em todos os lugares. There are contemporary Christians, Há cristãos contemporâneos, there are liberal há Christians, cristãos liberais, there are conservative há Christians, cristãos conservadores, there are professed Christians. há cristãos professos, há professos See, cristãos. we use these words to kind of explain our form of Christianity. Usamos essas palavras meio que para explicar a nossa forma de cristianismo. And I have to ask the question, because if we take these terms, E eu preciso fazer uma pergunta. Se nós pegarmos esses termos, well, let me give you an example. um exemplo. I was doing music at a large church in Florida. Eu estava tocando música numa igreja muito grande na Flórida. I was playing my marimba, Estava tocando a marimba. and this church had 5 worship services on the same day. E essa igreja tinha 5 cultos no mesmo dia. The church bulletin was like a booklet. It was O, so bo- thick. o boletim da igreja parecia um livreto, de tão É. grosso que era. You'd open it up, E a gente and, abria, and this might be the cowboy worship service. e talvez era ali o culto para os cowboys. You know, we have cowboy church now in America. Sabia que nos Estados Unidos tem a igreja dos cowboys? People come to church in their cowboy boots As pessoas vão à igreja com as botas de cowboy, and their cowboy hats, os chapéus de and they vaqueiro. wear their bolos. What is the A bowl? bolo, it's not a tie, it's a, Elas- a bolo. O lenço, né? Escreve, Yeah. é. And you'll never see anyone wearing this. Você nunca vai ver ninguém numa igreja de cowboys usando isso aqui. And so the bulletin will say, if this is what you like, then this service is for you. O boletim dizia algo assim: se você gosta disso, então este é o seu culto. Then you turn the page, E aí você vira a página. and it'll say, this is a contemporary worship service. Aqui temos um culto contemporâneo. So if this is more to your liking, this is what you should attend. Se isso é mais do seu agrado, então você deveria vir And it nesse goes on horário. through, and this is the traditional worship E service. este aqui é o culto tradicional. If you're real Se conservative, você realmente é um conservador boring, ou é uma pessoa chata, this is for you. esse aqui é para você. You know. And I looked at that bulletin and I thought, Eu fiquei pensando quando eu vi esse boletim: where's the one for Jesus? onde está o culto para Jesus? When we come to church, is it about us
or about him? Quando a gente vai à igreja, tem a ver conosco ou com Jesus? I got to thinking, what's it going to be like in heaven? Como é que vai ser lá no céu, hein? Is there going to be the cowboy sector, Vai ter o setor dos cowboys? the contemporary sector, O setor dos contemporâneos, mais moderninhos? the boring traditional O sector, setor chatear, entediante dos which conservadores? is more my sector? Que é mais o I meu have to be setor? honest. Preciso ser I'm honesto. more conservative. Eu sou mais pro lado dos conservadores. But I don't think so. Mas eu acho que não vai ser assim. The whole host of heaven will be there to worship God in accordance to his liking. Todo o exército do céu vai se reunir para adorar a Deus de acordo com o que lhe agrada. So I look at all of these different explanations of worship, prefixes. Então, eu fiquei analisando todos esses prefixos, Não. as explicações de adoração. Actually, we all should be professed Christians. Na verdade, todos nós deveríamos ser cristãos professos. That means we profess Jesus Christ. Ou seja, nós professamos Jesus Cristo. But we should be more than just, we should have more than just a profession. Mas deveríamos ter mais do que apenas uma profissão de fé. Because being a professed Christian, Porque ser um professo cristão it means that we accept Jesus as Lord and Master and Savior. significa que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, Mestre, Salvador. But we may or may not actually accept him as Lord and Master and Savior. Mas talvez o aceitemos ou não como nosso Senhor, Mestre e Salvador. Ah, obrigado. Yeah. Thank you. If we accept Jesus as Lord and Master, Se aceitarmos a Cristo como Senhor e Mestre, think of the meaning of those words. pense no significado dessas palavras. We should render cheerful and unquestioning obedience. Deveríamos render uma obediência alegre e sem questionar. See, we want to be cheerful servants, Seríamos servos alegres not grumpy servants. e não servos entediados. If we truly accept him as Savior, Se realmente o aceitamos como Salvador, if you heard my sermon last Sabbath, se vocês ouviram meu sermão no último sábado, he's not just Savior from hell ele não é simplesmente o teu Salvador do inferno and Savior to heaven. e nem um Salvador para o céu. He's Savior from sin. Ele é Salvador do pecado. So when we call Jesus Savior, we have to realize we accept him as Savior from sin. Quando chamamos a Cristo de Salvador, precisamos perceber que Ele é o nosso Salvador do pecado. So, although all Christians are professed Christians, Embora todos os cristãos sejam professos cristãos, the true and faithful ones really are known only to God. os cristãos verdadeiros e fiéis só são conhecidos por Deus. So don't be looking around Então não fique olhando ao redor, não, and trying to decide who is true and faithful and who is not. tentando decidir quem é o cristão fiel e verdadeiro e quem não é. Just look in the mirror Olhe no espelho and then see if you can figure it out. e veja se você consegue descobrir. But you know, there's a disturbing trend now in Christianity, Mas há uma tendência perturbante no cristianismo atualmente. and that's this ever-increasing use of the modifying prefixes. É esse uso cada vez mais frequente de prefixos ou sufixos, no caso do português, que modificam a palavra. Which actually alter the meaning of Christian. Que na verdade altera o significado do termo cristão. So over the past few years, Nos últimos anos, in light of numerous judicial rulings in à America, luz de numerosas regras ou determinações judiciais nos Estados Unidos and a recent Supreme Court ruling, e uma recente determinação do Tribunal Superior dos Estados Unidos, homosexuality is now being embraced as an acceptable alternative lifestyle. a homossexualidade tem sido relatada como um estilo de vida alternativo e aceitável. It has been normalized. Foi normalizada. That's why we as Christians must be very, very diligent É por isso que nós, como cristãos, precisamos ser muito diligentes with our children. com nossos filhos. You need to be loving and lovable and joyful Christians, Eles precisam ser cristãos amorosos, amáveis, felizes, because you're competing with a world of excitement and fun. porque você está competindo com um mundo de empolgação, diversão. Don't let your children grow up thinking that it's more fun to be in the world than to be in the church. Não permitam que seus filhos cresçam pensando que é mais divertido estar no mundo do que na igreja.
Now, many gay people have grown up in the church environment. Muitos gays cresceram num ambiente de igreja. So they've grown up in a Christian culture. Cresceram com uma cultura cristã. They want to remain in that culture. Querem permanecer nessa cultura. It's almost like their ethnic being. É como se a etnia deles estivesse ali. And I think of Seventh-day Adventist gay people, E eu penso nos gays adventistas do and sétimo not dia. just gay people, Seventh-day Adventist people who are in the church, in the Adventist culture. Na verdade, não somente os gays adventistas, mas todos aqueles que estão na cultura adventista do sétimo They dia. eat a lot of tofu. Comem bastante tofu, They go to church on Sabbath, vão à igreja aos sábados and they're Adventists. e são adventistas. They're comfortable with that. Se sentem bem assim. They've been doing that all their lives. Têm feito isso a vida inteira. And so the question is, hold it closer so someone understands English. All right. So they don't want to be removed from that culture. Essas pessoas não querem ser removidas da cultura onde estão inseridas. But by the same token, they're not embracing the faith of the Adventist denomination. Mas ao mesmo tempo não estão abraçando a fé da denominação adventista. They want to be a Christian, Querem ser cristãos, but they also want to be gay. mas também querem permanecer sendo gays. And so they use the term gay Christian. E usam o termo Have you ever heard cristão that? gay. Já ouviram esse termo? There are many gay people that say, I am a gay Christian. Há muitas pessoas gays que se dizem cristãos gays. So does that term gay modify the meaning of Christian? Será que esse termo gay modifica o sentido da palavra cristão? Does it alter the meaning? Isso altera o significado da palavra cristão? They may profess to be living celibate lives, Podem professar viver vidas de em celibato, suppressing their homosexuality, suprimindo a homossexualidade but deles, still clinging to the prefix. mas ainda se apegando à palavra modificadora. Do they truly have a change of heart? Será que pessoas assim verdadeiramente tiveram uma mudança de coração? Many gay people practice gay Christians practice homosexuality, Muitos cristãos gays praticam a homossexualidade, but some don't. mas outros não. The fact that they don't indicates they know it to be a sin issue. O fato de que eles não a praticam indica que eles sabem que esse é um problema chamado pecado. We have to realize that sins of the heart precede sins of overt behavior. Devemos perceber que os pecados do coração precedem os pecados de uma conduta extravagante. So if a person identifies as a gay Christian, Então, se uma pessoa se identifica como um cristão gay, whether he is celibate or not, quer esteja no celibato ou não, what is in his heart? o que há no coração dessa pessoa? What is in his O mind? que há na mente de uma pessoa assim? When I became a Christian 27 years ago now, Há 27 anos, quando eu me tornei cristão, I chose to turn my back on a number of vices. eu decidi abandonar diversos vícios, In addition to homosexuality, além da there was homossexualidade. alcohol. Álcool, Remember my margaritas lembra da minha margarita and my cigarettes? e meus cigarros? Okay. Drugs, Drogas, dancing, dança, lust, cobiça, just to name a few of my só vices. para citar alguns. And as a Christian from that time forward, E como cristão desse tempo em diante, it has never crossed my mind to attach those vices to my profession as Christian. nunca passou pela minha cabeça a adicionar, anexar esses vícios à palavra cristão. Yeah, I don't do those things anymore. Eu não faço mais isso. So I don't call myself a pothead Christian. Eu não me chamo um cristão que cheira droga. You know, Cristão cheirador, algo assim. I don't call myself a dancing Christian. Nem um cristão dançante, bailarino, Some Christians do, though. como alguns cristãos fazem. I don't call myself a lusting Christian, Ou um cristão a cobiça, smoking ou Christian, um cristão fumante, a drinking ou um Christian, cristão bêbado. and I don't identify as a gay Christian. E também não me identifico como um cristão gay. I'm a Christian. Eu sou cristão. I've turned my back on those things. Eu já abandonei essas coisas. As a new child of God, accepting Jesus as my Savior from sin, Como um novo filho de Deus, aceitando a Jesus como meu salvador do pecado,
from all of those vices, de todos esses vícios, renouncing those behaviors, renunciando a essas condutas and entering his school of discipleship. e entrando na sua escola de discipulado. I have tried to pattern my new life after his life. Agora eu tento moldar a minha vida de acordo com a dele. I don't want to identify with the sins of the past. Não quero mais me identificar com os pecados do passado. In fact, I never even talked about my past once I became a Christian for about 10 years. Na verdade, levou 10 anos depois que eu me tornei cristão para que eu começasse a falar dos meus pecados do passado. I was a new person. Eu era uma nova pessoa. The old man was dead. O velho homem já havia morrido. Some people say, no, you're still old. E algumas pessoas dizem, não, mas você ainda é velho. But about 10 years into my Christianity, I was asked to write my book. Foi depois de 10 anos já no meu cristianismo que me pediram para escrever o livro. That's when I had to start talking about my past, Aí eu comecei a falar sobre o meu passado. but only in a way to help someone else. Mas só o fiz como meio de ajudar os outros. There's nothing about my past of which I am proud. Não tem nada do meu passado do qual me orgulho. Yet today, there's this ever-increasing push to incorporate prefixes into Christian identity. Na verdade, hoje em dia, há essa tendência de incorporar prefixos à identidade cristã, Especially when it comes to homosexuality. principalmente quando se trata da homossexualidade. But if we're going to be totally fair, Mas se vamos ser justos mesmo, if we can accept the term gay Christian e vamos aceitar o termo cristão gay and bisexual Christian, e cristão bissexual, then why not other oxymorons? e por que não outros paradoxos, Yes, such as lusting Christian, como um cristão que cobiça, adulterous um cristão Christian, adúltero, polygamous um Christian, cristão polígamo, pedophile um Christian. cristão pedófilo. I mean, you can make up your E own aí list. você pode criar a sua própria lista. Now, there's one very outspoken prefix Christian that I know of. Mas há um cristão nesse estilo de He's prefixo a muito graduate conhecido. from our premier university up north. Ele se formou numa universidade onde eu estudei também. He claims to be a bisexual Seventh-day Adventist. E ele alega ser um cristão adventista do sétimo, cristão bissexual adventista do sétimo And dia. Christian. Cristão ao mesmo tempo. I have trouble with that Isso, eu tenho problema com essa definição. because bi means two. Porque bi significa dois. A Christian can only have one. Um cristão só pode ter uma pessoa. How can you be a bisexual Christian? Como que você pode ser um cristão You can't have bissexual? one of each. Não dá para ter um de cada. God only wants us to have one. Deus só quer que nós tenhamos uma pessoa. And by the way, if you are bisexual E a propósito, se você é bissexual and you want to be a Christian, e quer ser cristão, choose the one God approves of escolha aquela pessoa que Deus aprova and discard the other, e descarte a outra. right? Okay. É assim. So, this person has been responsible for creating gay-straight alliances on many of our university campuses. Essa pessoa foi responsável por criar muitas alianças gays e homossexuais em nossas universidades adventistas. They work aggressively to prevent the message of salvation from homosexuality from being presented on campus. Trabalham de maneira agressiva para evitar que a mensagem da salvação da homossexualidade seja apresentada em nosso campo. And he's campus. recently called upon Christians to stop using certain phrases. E recentemente ele trata dos cristãos, pede que os cristãos parem de falar certas palavras e frases. He says, if you Christians want to communicate with us, Ele diz, se vocês cristãos querem se comunicar conosco, well, that makes it sound like he's not a Christian. parece que ele não é cristão, né? Falando desse jeito. If you Christians want to communicate with us, Se vocês cristãos querem se comunicar it conosco, sounds like these are two different communities. parece que são duas comunidades diferentes, não é He verdade? says, then you need to stop using these statements. Ele diz, então vocês precisam parar de usar essas frases If you want to communicate with a gay community. se querem se comunicar com a comunidade gay. So here's a list of some of the things that we are supposed to stop saying. Aqui eu vou apresentar uma lista de algumas das coisas que devemos parar de dizer. He says you need to stop saying, Vocês precisam parar de dizer, love the sinner but hate the sin. ama o pecador, mas odeia o pecado. What's wrong with that? O que é de errado com isso? Didn't Jesus love the sinner Será que Jesus não amava o pecador and hate the sin? e odiava o pecado?
He says, I find that offensive. E ele diz, não, mas para mim isso me ofende. So evidently he's acknowledging that he has a sin issue Afinal de contas, eu acho que ele está reconhecendo que o problema dele se chama pecado. and he doesn't want to be reminded of it. E não quer que ninguém fique lembrando disso. Here's another one. Outra. The Bible clearly says. A Bíblia diz claramente. What's wrong with that? O que há de errado com essa frase? We as Seventh-day Adventist Christians must say the Bible clearly says. Nós, como adventistas do sétimo dia, devemos dizer, a Bíblia diz claramente. Otherwise, who are we listening to? Caso contrário, a quem estamos dando ouvidos? Here's another one. Outra. Homosexuality is a sin. A homossexualidade é um pecado. But you know, I didn't come up with that. Mas não fui eu que inventei isso. I don't think you did either. E eu acho que também não foi você. Where does that come from? De onde vem essa frase? The Bible clearly says. A Bíblia claramente o diz. Okay. Here's another one. Outra. Jesus can change you. Jesus pode transformar você. Now, why is that a problem? Por que essa frase é um problema? Every person who comes to Jesus Toda pessoa que vai a Cristo must be changed. deve ser transformada. So why would it be offensive to say Jesus can change you? Por que seria ofensivo dizer essa frase? Jesus pode transformar você. And here's one that really shocked me. E tem outra que me chocou. Go and sin no more. Vai e não peques mais. We can't say that. Não pode dizer isso, He mas says only Jesus can say that. só Jesus pode dizer isso. Well, do you know the whole sentence? Você conhece a frase inteira? The first part of the sentence says, neither do I condemn thee. A primeira parte da frase diz: nem eu te condeno. Can only Jesus say that? Será que somente Jesus pode dizer isso? No, they love to hear, I don't condemn you. Eles amam ouvir: eu não te condeno. But go and sin no more is offensive. Mas vai e não peques mais, já é ofensivo. Do you see how really sick this is? Estão vendo como isso aqui é doentio já? Now, I probably ought to really say again at this point. Eu preciso dizer isso mais uma vez nesse momento. As Christians, Como cristãos, we should love homosexual people. devemos amar essas They pessoas. need their Savior. Eles precisam de um Salvador. And many gays want their E Savior. muitos gays querem um Salvador. But you can see here there's an effort to silence the Word of God Mas aqui há um esforço para silenciar a palavra de Deus, because it is offensive. porque é ofensivo. The Word of God, friends, is only offensive if we love sin. A palavra de Deus, amigos, só é ofensiva se nós amamos o pecado. So he's saying basically to communicate with us, you must not disagree with us. E ele está dizendo basicamente, para se comunicar conosco, você não deve discordar de nós, You must agree with us. mas concordar conosco. You see, this comes right out of the agenda from the world. Isso é a própria agenda do mundo. There's an effort all around the world now to silence any difference of opinion about the gay Há um issue. esforço no mundo inteiro para silenciar qualquer opinião diferente a respeito da questão homossexual. But friends, we have been given a commission by Jesus himself. Mas, amigos, o próprio Jesus nos deu uma comissão. He says, all power is given unto me in heaven and on earth. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Go ye therefore Ide and teach all nations, e ensinai a todas as nações, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Then what does he say? E o que mais ele diz? Teaching them to observe all things Ensinando-os a guardar todas as coisas whatsoever I have commanded you. que eu os ordenei. So we're obligated. Então estamos obrigando. We cannot Somos cater obrigados. to this kind of tactic. Não podemos entrar nesse tipo de tática. They feel rejection if we differ with them. Eles sentem rejeição se nós diferimos de opinião com eles. And he's basically saying, use our terms. Basicamente, eles estão dizendo: usem nossos termos. We find them preferable to the Word of God. Eles são preferíveis à palavra de Deus. So it pains me to see Christians giving in to this kind of E tactic. para mim é doloroso ver cristãos cedendo a essa estratégia. I've been told repeatedly, Várias vezes já me disseram: don't use that phrase, that offends gay people. não use essa frase, isso ofende os gays. When I say the gay lifestyle,
Quando eu digo o estilo de vida gay, Does everyone know what that means? vocês sabem o que isso significa? It means practicing homosexuality. Significa praticar a homossexualidade. I came out of that. Eu saí desse I'm mundo. not offended by that. Não me ofende dizer I know what isso. it means. Eu sei o que significa. Yet I'm being told, but that's offensive. Mas as pessoas agora me dizem, isso é ofensivo. Don't use the word lifestyle, use the word culture. Não use a palavra estilo de vida, use a palavra cultura. I tend to be a little bit stubborn, Geralmente eu sou um pouquinho teimoso. and I don't like people telling me what words to use. Não gosto que as pessoas me digam que palavras eu tenho que usar. I try to be clear with what I'm saying. Eu tento ser o mais transparente possível no que estou falando. And if I have to eliminate certain words and phrases, I'm no longer clear. E se eu tiver que eliminar algumas palavras ou frases, eu já não sou tão transparente. So, in a recent sermon from a very prominent university church, Então, num sermão recente de uma igreja muito conhecida, uma igreja de universidade, I copied word for word what was being preached. eu copiei palavra por palavra o que estava sendo And pregado. so I'm going to read this quote. E eu vou ler a citação. There are those among us who will self-identify as gay or lesbian, Há aqui alguns entre nós que se auto-identificam como gays ou lésbicas, who follow Jesus with all their heart. que seguem Jesus de todo o seu coração. I have a problem with that. Eu já tenho um problema aqui. If they're following Jesus with all of their heart, Se estão seguindo Jesus de todo o coração, why are they gay or lesbian? por que são gays ou lésbicas? What are they giving up for Jesus? O que estão abandonando para What seguir Jesus? cross are they carrying? Que cruz estão carregando? What self are they denying? Que essas pessoas estão negando? And the preacher goes on to say, but they struggle with the celibacy he is calling them to embrace. E o pregador continua dizendo, mas elas lutam com o celibato ao qual ele pede que abracem. That really caught my attention. E isso chamou minha atenção. Let me ask you tonight, how many of you are single? Quantos aqui são solteiros? E solteiras? Okay, do you know where I'm going with this? E vocês sabem onde eu quero chegar com isso, né? Do you struggle with celibacy Vocês lutam com o celibato as a Christian? como cristãos? Is it okay for you to practice sexual behavior Não tem problema praticar a conduta sexual outside of marriage? fora do casamento para os solteiros? So why is he pointing out that gay people struggle with celibacy? Então por que ele está indicando aqui que os gays lutam com o celibato? He goes on and says it can be a desperate struggle. E ele continua dizendo, pode ser uma luta desesperadora. Well, as a single Christian, I don't know why we would say that. Como um cristão solteiro, não sei por que nós diríamos algo assim. And then he says, this is why the church must be a place of refuge and safety, E ele diz, é por isso que a igreja deve ser um lugar de refúgio, segurança and healing for heterosexual and homosexual, e cura, tanto para heterossexuais quanto homossexuais. a place of compassionate confidentiality. Um lugar de confidencialidade e compaixão. Okay, so that's true for heterosexuals and homosexuals alike. Isso é verdade, tanto para hétero quanto homossexuais. The church needs to show compassion A igreja precisa demonstrar compaixão and patience e paciência and love, e amor, but without compromise. mas sem abrir mão da verdade. He speaks here of healing for the homosexual. Aqui ele fala de cura para o homossexual. And it seems to me like the healing is about the healing of hurt. E para mim, às vezes, parece que a cura é só a cura de pontos onde eles foram magoados. But what every sinner needs is a healing of the heart, Mas o que cada pecador precisa é a cura do coração. a healing that leads to transformation of mind as well as behavior. Uma cura que leva à transformação tanto da mente quanto da conduta. And then the pastor goes on to quote from a fairly new seminary statement that was put out on this issue. Então, o pastor vai avante e cita uma declaração de um seminário. And he says, non-practicing gay persons should be welcomed into membership and church office. E diz, pessoas gays não praticantes devem ser bem-vindas na membresia
e nos cargos da igreja. All should receive spiritual care from the church. Todos devem receber o cuidado espiritual da igreja. Then the pastor turned away from the quote E o pastor agora se afasta da citação and he gave his own interpretation. e dá a sua própria interpretação. He said, "It doesn't matter how you identify yourself. E ele disse: não importa como você se identifica, You are welcome in membership and in leadership." você é bem-vindo na membresia e também na liderança. I was really alarmed with that Isso me alarmou. because if I came in identifying as a pedophile Christian, Porque, am I welcome into membership and leadership? porque se eu entro aqui e digo que eu sou um cristão pedófilo, vocês vão me receber bem na membresia e também na liderança dessa igreja? Why is it only with the gay Christian? Por quê? Com os cristãos gays eles têm essa aprovação. What about the sex addict Christian? E quanto ao cristão viciado em sexo? He then continued with the seminary statement, E ele continuou lendo a declaração do seminário, which reads, "We stand against any antipathy or hostility toward homosexuals, nós somos contra qualquer antipatia ou hostilidade frente aos homossexuais, as well as any cultural biases that fuel a lack of Christ-like love for them." bem como qualquer preconceito cultural que abastece, que incentiva uma falta de amor como o de Cristo por elas. And then this sentence, Escutem bem essa "We afirmação. strongly affirm Nós afirmamos that fortemente homosexual persons have a place in the Seventh-day Adventist que as Church." pessoas, que os homossexuais têm um lugar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. I found that to be very alarming. Para mim, isso foi alarmante. Now, I know the intention of the statement was good, Eu sei que a intenção da declaração foi boa, but this is an open door to the gay community. mas isso aqui é abrir as portas para a comunidade gay. It allows for the prefix Christian to assume membership Isso permite que o cristão, o prefixo, possa assumir, ter uma membresia and leadership e também liderança, alongside those who are accepting a new identity in Christ. junto com aqueles que estão aceitando uma nova identidade em Cristo. So it offers them a voice, Então isso dá a eles uma voz, a vote, voto and an opportunity to hold church office. e oportunidade para ter cargos oficiais da igreja. But at the same time, people who have dropped the identity of homosexual Mas ao mesmo tempo aqueles que deixaram a identidade da homossexualidade and are walking in newness of e life, estão andando em novidade de vida, simply identifying as Christian, simplesmente se identificando como cristãos, a new creature in Christ, novas criaturas em Cristo, they are viewed as being unrealistic, são vistos como pessoas não realistas, dogmatic, dogmáticas, presenting a damaging message. apresentando uma mensagem prejudicial. But friends, the gospel is not a damaging message. Mas amigos, o evangelho não é uma mensagem prejudicial. Salvation from sin, A salvação do pecado in thought, em pensamento, in word, do pecado em in palavra, behavior, em ação, em it's comportamento, not a damaging message. não é uma mensagem prejudicial. It's the life of sin that is damaging. É a vida de pecado que é prejudicial. Our testimony is one of a God who is omnipotent. O nosso testemunho é um testemunho de um Deus que é onipotente. This leads me to another question. Isso me leva a outra pergunta. If a gay Christian is practicing celibacy, Se um cristão gay está praticando o celibato, why? por quê? Yeah. Is it because he knows it is a sin issue? Será que é porque ele sabe que é um problema chamado pecado? É uma questão de pecado? If he's gay but being celibate, he must know something is wrong with being gay. Se ele é gay, mas também vive em celibato, ele deve saber que há alguma coisa de errado em ser gay. And if he, as a Christian, is accepting Jesus as Savior from sin, E se ele, como cristão, está aceitando a Jesus como salvador do pecado, then why carry the label of sin? então por que carregar esse rótulo do pecado, o cristão gay, As an identity. como identidade? In 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10, Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, we have a list of
sinful behaviors that will not be in heaven. Temos uma lista de condutas pecaminosas que não entrarão no céu. Then why would one want to identify Então, as a gay Christian? por que alguém vai querer se identificar como um cristão gay? Homosexuality is mentioned 2 or 3 times in that list. A homossexualidade é mencionada 2 ou 3 vezes nessas listas. So to me, to identify as a gay Christian Para mim, identificar-se como um gay cristão is to label myself as a Christian who will not be in heaven. é me rotular como um cristão que não estará no céu. Is there something wrong with my reasoning? Tem alguma coisa de errado com a maneira como eu penso? I'm trying to be very logical Eu estou here. tentando usar a lógica aqui. To be a celibate gay Christian is really to suppress gay behavior. Ser um cristão gay que vive em celibato é suprimir a conduta gay. What about the lust of the heart? E quanto à concupiscência do coração? What about starving the old and feeding the E new? quanto a deixar faminto o velho homem e alimentar a nova criatura? Can one truly overcome a sin if he continues to identify with that sin? Será que alguém pode verdadeiramente vencer o pecado se vive se identificando com aquele pecado? Remember, Jesus said in Matthew 7:21, Jesus disse certa vez em Mateus capítulo 7, versículo "Not everyone that 21, says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. So professing to be a Christian does not entitle you to heaven. Ou seja, professar ser cristão não te dá o direito a entrar no céu. I like the text in John 8, verse 36. Eu gosto do texto em João capítulo 8, versículo 36. Jesus said, "If the Son therefore set you free, Jesus diz: se o Filho vos libertar, you are free indeed." verdadeiramente sereis livres. I picture someone walking around with a ball and a chain on his ankle. Eu imagino uma pessoa andando com aquela bola de ferro e uma corrente amarrada ao Which pé. means he's in bondage. Significa que essa pessoa está aprisionada And he's dragging that ball with that chain around all his life. e vive arrastando essa bola de ferro com a corrente toda a vida. And then suddenly there appears one compassionate person E de repente surge uma pessoa que tem compaixão por ela who breaks the chain and sets him free. e quebra a corrente e o liberta. Now, how would it look if that person then picked up the chain and willingly dragged the ball around? Como ficaria a cena se agora essa pessoa pegasse a bola, a corrente e começasse literalmente a carregá-la pelas costas? Por aí. That's kind of what I see here. É mais ou menos o que eu vejo acontecendo. If you want Jesus to set you free, Se você quer que Jesus te liberte, then drop the identity of the sin from which you are delivered. então deixa a identidade do pecado que você está abandonando, do qual você foi liberto. Do we not believe these words of Jesus Não cremos nessas palavras de Cristo, então? about being free indeed? As palavras de ser verdadeiramente livres? A true Christian is one who will bring every thought into captivity, Um verdadeiro cristão é aquele que leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, presenting his body a living sacrifice, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, letting the mind of Jesus be in you, permitindo que a mente, que o sentimento de Cristo esteja em nós, being transformed by the renewing of the mind, que são transformados pela renovação da mente, so that it can be said of him, para que dele possa ser dito: such were some of you. tais foram alguns de vós. You see, in that beautiful text, 1 Corinthians 6, verse 11, Nesse belo texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, after listing all of those sinful behaviors, após listar todas essas condutas pecaminosas, Paul says, such were some of you. Paulo diz: tais foram alguns de vós. This church that Paul was preaching to in Corinth Aquela igreja a qual Paulo pregava em Corinto was comprised of people who had overcome all of those sins in that list. estava composta de muita gente que havia vencido todos aqueles pecados nessa lista. There were ex-gays in that church. Havia ex-gays naquela igreja. They did not identify as gay Christians. Não se identificavam como cristãos gays. They were ex-gay. Eram ex-gays. That's different, É diferente. because it's okay to say from what the Lord has delivered you, Porque não há problema dizer do que Deus te libertou. but don't identify with that as
who you are today. Mas não se identifique com aquilo como se você ainda fosse essa pessoa hoje. For as a man thinks in his heart, Porque como o homem pensa no seu coração, so is he. assim ele é. This is where 2 Corinthians 5:17 comes into play. É aí que entra 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Now let me ask, how many of you have been here every night? Quantos aqui já vieram todas as noites? Vamos ver. Okay, how many of you have not been here every night? Quantos não vieram todas as noites? Uh-huh. How many of you are here for the first time? Pela primeira vez, quantos? Okay, we have some. So those of you who have been here every night, Vocês que vieram todas as noites, you don't mind if I repeat something, do you? vocês não vão se incomodar se eu repetir isso aqui, né? For those who may not have heard it. Para aqueles que ainda não ouviram. Okay. And repetition just helps it sink into the mind anyway. E a repetição faz com que a gente... This is Capte one of my melhor. favorite texts of scripture and I Esse é- use it all the time. Esse é um dos meus textos prediletos da Bíblia e eu uso o tempo inteiro. Therefore, if any man be in Christ, Se alguém está em Cristo, he is a new creature. nova criatura é. Old things are passed away. As coisas antigas já passaram. Behold, all things are become new. Eis que se fizeram novas. So wouldn't that eliminate the prefix? Será que isso não elimina todos esses We can prefixos, drop sufixos? all of these identities of who we used to be. Podemos deitar por terra toda essa identidade que nós costumávamos ser. And then Ellen White comments on that passage of scripture. E Ellen White comenta acerca desse texto da Bíblia. And these are things I read before I became a Christian. E essas coisas eu li antes de me tornar And I got cristão. excited when I read this. E isso me animou quando eu comecei a ler isso. It stomped all over my toes. It stomped on my toes. The word stomped on my É toes. como se a palavra tivesse ao pé da letra machucado meus pés. Caísse dos You know, meus pés. it was painful, Foi doloroso. Foi but I doloroso. rejoiced in it Mas eu gostei de ouvi-la. because all scripture is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction. Porque toda a escritura, né, é útil para a correção, para o ensino, para a instrução. So here's what that text means in 2 Corinthians 5:17. 2 de Coríntios 5:17, o significado disso é este. The new birth O novo nascimento consists in having new motives, consiste em ter novos motivos, new tastes, novos gostos and new e tendencies. novas tendências. Now that's not appropriate. That is not in harmony with conventional thinking. Isso não está em harmonia com o pensamento convencional. He goes on to say this: Ela continua dizendo o seguinte: a genuine conversion changes hereditary and cultivated tendencies to wrong. a conversão genuína altera tendências hereditárias e cultivadas ao mal. So I ask you, Então a pergunta que eu faço é a seguinte: do you believe these words? você crê nestas palavras? This is inspired writing. Isso aqui é escrito inspirado. I got all excited when I read that. Eu me empolguei quando eu li isso. I realized that I did not have to drag that ball and chain around with me the rest of my life. Percebi que não tinha que arrastar aquela corrente e bola de ferro a minha vida inteira mais. I realized I too could be free indeed. Eu percebi que eu também poderia ser verdadeiramente livre. Now, this seminary statement goes on to say this. A declaração daquele seminário continua dizendo o seguinte: We differentiate between homosexuality as an orientation nós diferenciamos entre a homossexualidade como orientação and homosexual practice. e prática homossexual. Our nature is marred and corrupted by sin from birth, Nossa natureza obscura está corrompida pelo pecado desde o nascimento, it is damaged with inherited and cultivated tendencies está prejudicada com tendências cultivadas e herdadas towards sexual lust para o desejo sexual and other things as well e outras coisas também, in both either heterosexual or homosexual persons. em relação a pessoas quer heterossexuais ou homossexuais. Yet because of the atoning blood of Christ, Ainda assim, devido ao sangue expiatório de Cristo, those redeemed are not condemned and can receive victory over those tendencies and inclinations. aqueles redimidos não são condenados e podem receber a vitória sobre essas tendências e inclinações. While homosexuality is a distortion of the Edenic ideal, Embora a homossexualidade seja uma distorção do ideal do Éden, there is no condemnation for homosexually oriented persons. não há condenação para pessoas homossexualmente orientadas.
as long as they are in Christ Jesus, contanto que estejam em Jesus Cristo, and do not harbor or act upon their orientation and propensities. e não atuam conforme a sua orientação e propensão. It should be emphasized, however, No entanto, deve ser enfatizado that the biblical materials que os materiais bíblicos condemn homosexual practice, condenam a prática homossexual, but there is no castigation of innate homosexual orientation per se. mas não há punição numa orientação homossexual inata em si mesmo. Now, that statement may sound very compassionate, Essa declaração parece algo que tem muita compaixão, but I found a real problem with it. mas aqui há um problema sério. It treats homosexual orientation as though it were something fixed and unchangeable. Trata a orientação sexual como algo determinado, fixo, impossível de ser mudado. When the dictionary defines orientation as a direction of choice. Quando o dicionário define a palavra orientação como uma direção de escolha. I told you the other night that I used to be a pilot, Outra noite eu falei que eu já fui piloto and I never allowed the headwinds, the tailwinds, e nunca permiti que os ventos que vinham de frente ou laterais ou por or the trás crosswinds, or the storms ou mesmo as tempestades to determine my orientation. determinassem a minha orientação. I made every correction I needed to make to stay on course. Fazia todo tipo de correção que precisava fazer para permanecer no curso. The wind wanted to push me this way, O vento queria me empurrar para aquela direção, but there was no landing field over there. mas não havia um campo de pouso I por wanted to ali. go that way. Eu precisava ir para aquele And so lugar. I had to turn into the wind E eu devia me virar contra o vento and fly at an angle in order to go straight. e voar de maneira em diagonal para poder chegar. This makes Onde eu queria. perfect sense in every other aspect of the English language. Isso faz total sentido em qualquer aspecto do idioma inglês. Orientation is a direction that you calibrate. Orientação é uma direção que você calibra. And there's also that good word reorientation. Mas também temos uma boa palavra chamada reorientação. If you do get thrown off course, Se por algum motivo você sai do curso, and I was thrown off course when I was 4 years old, e eu saí do curso quando tinha 4 anos de and idade, in my mind I went a different direction than I should be going. e na minha mente eu fui numa direção equivocada, diferente da que eu deveria ir. When I came to Jesus Christ, Quando eu voltei a Cristo, I reoriented. eu me reorientei. I turned my face towards Jesus. Agora eu fixei o meu rosto em Jesus. And that's the direction I've been going ever since. E essa é a direção que eu tenho ido desde então. And temptation is like the wind. E a tentação é como o vento, It wants to blow you off course. quer tirar você do curso. But I don't follow the direction of the winds of Satan. Mas eu não sigo as direções dos ventos de And for Satanás. 27 years now, I have practiced not allowing the winds of Satan to determine my E já há orientation. 26 anos eu tenho praticado não permitir que os ventos de Satanás determinem a minha orientação. Now, I'm sure many of you have heard about this gay orientation. Haven't you? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre a orientação homossexual, não é verdade? Don't you have that term in your Não language? é uma palavra conhecida em português? Friends, don't accept that. Amigos, não aceitem isso. There are only two orientations. Só há 2 tipos de orientação. When we are born, Quando nascemos, we're born self-oriented. nascemos orientados a nós mesmos. When I was Egoísmo. a baby, Quando eu era um bebê, all I wanted was mama's milk and a dry diaper, tudo que eu queria era o leitinho da mamãe e uma fralda limpinha. right? É ou não é I wanted verdade? a full tummy Queria uma barriguinha cheia and I wanted comfort. e queria conforto. And as I started growing, E quando eu comecei a crescer, after I learned the word no, aprendi a palavra não, não. the next word I think I learned was mine. A próxima palavra que eu aprendi foi meu. As a little child, mine. Como mine, criancinha, right? meu. Self-oriented. Orientados a nós mesmos, ao As we egoísmo. grow, we are trained to start
sharing. It's not natural to share. Quando nós crescemos, à medida que crescemos, somos educados para compartilhar. We have to learn to start thinking of someone else besides ourselves. Não é natural partilhar, precisamos aprender a pensar nos outros And além de at nós mesmos. some point in our lives, E em dado momento em nossa vida, we are confronted with the gospel of Jesus Christ. nós somos confrontados com o Evangelho de Jesus. And what must we do? E o que devemos fazer? We must recalibrate. Devemos recalibrar. You can grow up and live in the Adventist culture all your life Você pode até crescer e viver na cultura adventista a vida inteira and still be self-oriented. e ainda estar orientado ao eu. And that self-orientation manifests itself in many ways. E essa orientação ao eu se manifesta de diversas formas. For some, it is satisfied by appetite, Para alguns, é satisfeita pelo apetite. right? Gimme, gimme, gimme. Me dá mais, Mine, me dá mine, mais, eu mine. quero mais, mais. É meu, é meu, é meu. With some, that self-orientation leads to drugs and the exhilaration from using Com drugs. outros, esse foco no eu leva às drogas, leva aos vícios. That self-orientation may result in idolizing money and financial gain. Essa orientação também ao eu pode levar à idolatria do dinheiro, do ganho financeiro. It may lead someone into sex addiction, Pode levar alguém ao vício sexual. which is all about self-gratification. Tudo tem a ver com a gratificação do eu. It's not about following God's plan to be a blessing to someone else. Não tem a ver com o plano de Deus, conseguir o plano de Deus para ser uma bênção a outros. And the same is true with the gay E issue. o mesmo acontece com o problema, It is a self-oriented. com a problemática gay. É uma orientação ao eu. And it doesn't matter what issue you're caught up in with your self-orientation. E não importa qual seja o seu problema, desde que seja orientado ao eu, When you come to see Jesus, quando você passa a ver you Cristo, must recalibrate. você precisa recalibrar. That's why I say there are only two orientations, É por isso que eu disse que só há duas orientações. self A si mesmo, ao eu or Christ. ou a Cristo. In closing, Para terminar, I contend that the prefix Christian who attaches sin to his identity is not truly living up to his Christian potential. eu digo que o cristão que anexa prefixos e que se une ao pecado como sua identidade, não está vivendo mesmo todo o potencial de cristão que ele tem. He's rather living with a patchwork character. Na verdade, está vivendo um caráter remendado. And I found a very interesting quote from the Spirit of Prophecy. E tem uma citação muito interessante do Espírito de Profecia. Christ gives man no encouragement to think that he will accept a patchwork character. Cristo não dá nenhum encorajamento ao homem para pensar que ele vai aceitar um caráter remendado, Made up mostly of self composto em sua maioria do eu with a little bit of Christ. e com um pouquinho de Cristo. Soon it is all self and none of Christ. Logo, logo será tudo eu e nada de Cristo. Christ looks with pitying tenderness on all who have combination character. Cristo olha com tenderness, help me out. Gentleness, kindness, com mercy. bondade, ok. Yeah. Cristo olha com bondade a todos que têm esse caráter combinado. The patchwork religion is not of the least value with God. A religião remendada não tem nenhum valor com Deus. He requires the whole heart. Ele pede todo o coração. No part of it is to be reserved for the development of hereditary or cultivated tendencies. Nada do coração deve ser reservado para o desenvolvimento de tendências hereditárias ou cultivadas ao mal. Notice, he requires the whole heart. Perceba, ele requer todo o coração. How do you give Jesus your whole heart? Como se dá a Cristo todo o coração? Have any of you struggled with that? Algum de vocês aqui já lutaram com isso para entregar o coração a Cristo? I do. Eu sim luto com isso. There are times that self-orientation wants to resurrect. Às vezes a orientação ao eu quer ressuscitar. And I feel myself hanging on to self-will. E eu me vejo me apegando à minha própria vontade. So we're given this prayer. Então, por isso nós temos esta oração. Lord, Senhor, take my heart, toma o meu coração, for I cannot give it. pois não posso dar-te. Isn't that beautiful? Não é uma linda oração? We have no excuse.
Não temos desculpa. Even if we feel like we cannot surrender Mesmo quando sentimos que não It goes podemos against- entregar every feeling and every emotion and every desire, cada sentimento, cada emoção, cada desejo, our mind can rule over our emotions. nossa mente pode governar nossas And we can emoções. say, Lord, I can't give you my heart, E podemos dizer, Senhor, eu não consigo te dar meu coração. but please take it anyway. Mas, por favor, toma de He qualquer loves forma. that prayer. Ele ama uma It oração gives him assim. permission to really go to work. Você está dando permissão para que Deus entre em ação. The word Christian, friends, really needs no modification prefix. A palavra cristão, amigos, não precisa de nenhum prefixo modificador. As a disciple of Christ, we're either allowing Jesus to be our mentor, Como discípulos de Cristo, ou estamos permitindo que Jesus seja o nosso mentor, patterning our life after the discipline of Christ moldando nossa vida após a disciplina de Cristo, without reservation, sem reservas, or we really are not a disciple at all. ou de fato não somos discípulos mesmo. I'll close with this quote. The other was leading up to the closing. This is the closing. Agora sim eu vou encerrar. And I have used this more than once this week already. E eu já usei essa citação mais de uma vez esta semana. Through all ages and in every nation, Por todas as eras e em cada nação, those that believe that Jesus can and will save them personally from sin aqueles que acreditam que Jesus pode e irá salvá-los pessoalmente do pecado, and that means in thought as well as in behavior, isso significa em pensamento, também em conduta, are the elect and chosen of God. são os eleitos e escolhidos de Deus. They are his peculiar treasure. Eles são seu tesouro peculiar. They obey his call Obedecem ao seu chamado, and come out of the world saem do mundo and separate themselves. e se separam. See, you get rid of the prefix. Você elimina os They prefixos e separate sufixos. themselves Eles se separam from every unclean thought de cada pensamento impuro and unholy e practice. prática não santificada. Now, my messages this week have been for three purposes: As minhas mensagens esta semana têm sido para 3 propósitos: to inspire you, inspirar vocês, to enlighten you, iluminar vocês, esclarecer and to equip you to better serve the Lord. e equipá-los para melhor servir a Deus. This message tonight is meant to help you better understand the gospel, Esta mensagem de hoje à noite, o significado dela é para que você entenda melhor o Evangelho. because you cannot give to someone else what you do not understand Porque and não se have pode yourself. dar a outras pessoas aquilo que você nem mesmo entende ou tem. It's very important that we truly understand who Jesus is in relation to us. É muito importante que a gente compreenda quem Jesus realmente é em relação a nós. And then the Lord can use us E assim Deus pode nos usar to reach the unreachable para atingir aqueles que estão inatingíveis and to change the unchangeable. e mudar os imutáveis. That doesn't mean we change them, Não significa que nós mudamos, but He uses us. He works through us. mas que Ele nos usa, Ele trabalha por meio de nós. So I just urge you, friends, never compromise on the Word of God. Então insto a vocês, amigos, não abram mão da palavra de Deus. Don't be ashamed of what God has given us. Não tenham vergonha do que Deus nos deu. As Seventh-day Adventists, Como adventistas do 7º we dia, are blessed above all people. somos abençoados mais do que qualquer outro povo. As Israel of old was to ride on the high places of the earth Assim como Israel de antigamente deveria cavalgar sobre os altos da terra, and to be free from the diseases of Egypt, que seriam livres de todas as doenças do Egito, we are Israel today. nós somos o Israel de hoje. God has made us the repositories of truth that the world is dying to hear. Deus nos fez os depositários da verdade pelas quais o mundo está morrendo por ouvir. As I said earlier this week, Como eu disse ainda esta semana, it was the Seventh-day Adventist message that reached me. foi a mensagem adventista do 7º dia que me atingiu. By all other standards, I was unreachable, Por todos os outros meios, eu era uma pessoa inalcançável, I was unchangeable, imutável, but my God is mighty to save mas o meu Deus é poderoso para salvar. the whosoevers Todo aquele, from whatsoever, de tudo aquilo, even to the uttermost. salvar totalmente. And it's all right here. Está tudo bem aqui.
Please study the Word of God. Estudem a palavra de Deus. Feed yourselves on the Word of God. Alimentem-se dessa palavra. It is life-giving. É algo que nos dá vida. There is power in this Word. Há poder nessa palavra. Recreative power. Um poder capaz de recriar. Because God spoke and it was done. He commanded and it stood Porque fast. Deus falou e tudo se fez. By the word of the Lord were the heavens made, Pela palavra de Deus, os and céus all the foram host of feitos. them by the breath of his mouth. E todo o exército pelo sopro de sua That boca. power is in this word, Esse poder está nessa palavra. and it can totally transform the life. E pode transformar totalmente a vida de alguém. Your life A sua vida and the life of someone else that you love. e a vida de alguém mais que você ama. I'm going to make an appeal this evening. Hoje à noite eu queria fazer um apelo. If you want to rededicate your life tonight, Se você deseja rededicar sua vida hoje, if you want to accept the Word of God truly as your rule of faith and practice, se deseja aceitar a palavra de Deus verdadeiramente como sua regra de fé e prática, if you would like to invite Jesus to come into your heart se deseja convidar a Cristo para entrar no and seu truly coração, be your Savior from sin para que Ele seja verdadeiramente o seu Salvador do pecado, and empower you to be a witness to someone else, capacitando você a ser um testemunha para alguém, would you stand with me? gostaria de We ficar have- em pé? Yes. Let us pray. Oremos. Father in heaven, Querido Pai que está no céu, Lord, you know the hearts of everyone here this evening. Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui esta noite. And we acknowledge, Lord, that we are sinful by nature, E nós reconhecemos, Senhor, que somos We pecaminosos are- por natureza. struggling with the winds of Satan, the winds of temptation. Estamos lutando contra os ventos da tentação de Satanás. But Lord, we want to stay oriented to Jesus Mas, Christ. Senhor, queremos permanecer orientados a Jesus Cristo. Please send your Holy Spirit Envia o Teu Espírito Santo to fill us, para que nos to preencha, inspire us, to empower us nos inspire, nos capacite to be better witnesses for you, a sermos melhores testemunhas para Ti. and supply us with your grace, Dá-nos, Senhor, a Tua graça, that divine, omnipotent, transforming power esse poder onipotente, divino e transformador that you promise is sufficient for us. que Tu prometeste que nos basta. Lord, almost everyone here tonight knows someone who is gay, Praticamente todas as pessoas aqui, Senhor, conhecem alguém que é gay. or knows someone who is really struggling with sin issues Ou alguém que está lutando verdadeiramente contra pecados. that may seem, humanly speaking, to be unreachable. Humanamente falando, essas pessoas talvez sejam inalcançáveis. We know that you love these people. Nós sabemos que Tu amas essas pessoas. We know that you gave your son Jesus to die for those very Que people. entregaste o Teu Filho para morrer por essas pessoas. We lift them up to you. Nós as colocamos nas Tuas mãos. We pray for your divine intervention in their lives. Oramos por Tua intervenção divina na vida delas. Give them no rest, day nor night, Não lhes dê descanso nem de dia nem de noite, until they turn towards Jesus. até que se voltem para Cristo. Lord, we know that you are all powerful Sabemos que Tu és todo-poderoso and you can transform any life. e podes transformar qualquer vida. And so we commit these dear friends and maybe family members to your keeping, E nós entregamos essas pessoas, nossos parentes talvez, à Tua guarda, trusting that you will stop at nothing confiando que Tu não vais te deter, Senhor. to reach them with your love and compassion, Tu vais atingi-los com Teu amor e compaixão, and show them that there is a better way. mostrando-os que há o melhor caminho. Be with us tonight as we go our separate ways. Ser conosco hoje à noite ao irmos aos nossos lares. We look forward to tomorrow when we can fellowship again Que bom que estaremos aqui amanhã para compartilharmos juntos mais uma vez and worship you together. e Te adorar. May that worship be pleasing in your sight. Que essa adoração te seja agradável, Senhor. We pray in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.